Leandra, bem-vinda ao Artefato, é um prazer recebê-la aqui. Acho que hoje a gente vai falar de um assunto delicado, mas de extrema importância, né? A ideia é conversar sobre experiências que envolvem pessoas com deficiência, mas eu acho que essa conversa vai além. O intuito é refletir e entender que todas essas diferenças fazem parte da diversidade humana. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada, eu que agradeço. É um prazer recebê-la aqui. Eu queria começar falando sobre o seu trabalho. Você é jornalista, né? Você é consultora, palestrante, você aborda temas ligados, né, voltados às pessoas com deficiência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos que você atua, né, e o quanto da sua experiência pessoal ela reflete na sua sensibilidade, né, para falar sobre esse assunto. Bom, primeiro eu queria falar que esse programa que a gente está fazendo é muito importante, mas eu não gostaria de estar nesse momento fazendo, porque eu espero que o mundo e a sociedade seja realmente inclusivo, que não exclua nenhuma parte do ser humano. Sim. Então, eu espero que um dia não seja preciso falar e conscientizar sobre isso. Com certeza. Porque todas as pessoas são frágeis e fortes ao mesmo tempo, né? O ser humano tem potenciais em balanceamento. Então, eu costumo dizer que o que falta é olhar para a natureza e para a simplicidade de todos os seres. Porque não são pessoas com deficiência, assim, quando a gente fala, pensa que, olha, é um grupo, ou são extraterrestres, né? Ou então são pessoas que estão totalmente excluídas. Quem são essas pessoas? Elas vivem em bando? Não, somos nós. Porque a deficiência, ela é transversal. Ela pode acontecer em todas as pessoas, porque são seres humanos, como eu bem coloquei. Então, a gente pode, de repente, quebrar uma perna e precisar usar uma muleta, né? A gente pode ter alguma doença e precisar usar uma cadeira de roda. Aí você pode ter um filho que nasce com surdez. A sua avó pode ficar com um problema de visão e vai precisar usar uma bengala. E tudo isso faz parte realmente do corpo da pessoa, né? Das condições. Então, é importante que essa visão que se tem muito de assistencialismo e de que as pessoas viviam nas instituições ou dentro das próprias casas, com as famílias protegidas, caia, né? Estamos em pleno século XXI. Então, a cidade, a sociedade, todos os lugares, em todos os momentos, a escola, o trabalho, ele tem que ser universal a todos os seres humanos. Aí, a partir do momento que isso começa a acontecer, a gente vai perceber que as deficiências elas vão ficar meio que imperceptíveis, porque já vai ser muito natural você costumar usar uma rampa em vez de uma escada, né? Você ter um recurso de audiodescrição na televisão, Libras, porque aí vai facilitar também a vida daquelas pessoas que não são totalmente surdas, mas que têm uma dificuldade de audição e facilita porque tem a legenda. Então, a acessibilidade ela é boa para todo mundo, para a mãe com carrinho de bebê na rua, para uma pessoa que vai ficar mais velha, afinal de contas, ninguém aqui é robô, né? Ou vai ser um extraterrestre. Então, todas as pessoas, em algum momento, vão precisar de uma facilitação para continuar vivendo. Sim. Com certeza. Falando um pouquinho sobre o seu trabalho como jornalista, quais os projetos que você desenvolve, enfim, como é ser jornalista? Então, eu me formei em 1999. Quando eu entrei na faculdade em 1996, a questão dos movimentos sociais da pessoa com deficiência ainda era muito recente. Começou na década de 80. Né? Eu costumo dizer que eu sou ainda muito pequena, né? Perto de todo o movimento que já aconteceu, dessas pessoas que batalharam muito para que fossem vistas, porque as pessoas com deficiência, como eu falei, realmente ficavam totalmente excluídas no mundo e principalmente no Brasil. Então, a faculdade que eu cursei, ela não tinha acessibilidade. Quando eu entrei, foi muito difícil no começo, porque a própria direção da faculdade tinha receio de me aceitar. Né? Como que vai ser? Tem que ser a sala embaixo, porque tem escada, precisa de alguma coisa. E eu fui mostrando que era possível e que tinha que ser, porque eu queria estar ali. Né? Eu sou uma pessoa, eu quero estudar, direito, então eu tinha né? que me formar. Sempre gostei de falar muito, como vocês podem ver, e gostei de aparecer, de estar. Então, o jornalismo foi o meu caminho. E eu amo escrever, amo ler. E aí foi aos poucos, foi uma conquista que no final, quando eu me formei, já tinha acessibilidade na faculdade, banheiro adaptado e outros alunos com deficiência estudando. Então, eu acho que em 4 anos eu consegui conquistar um espaço e abrir caminhos e portas para muitos outros estudantes.
Legal. A gente já falou aí de algumas dificuldades, mas queria que a gente citasse, né, quais as principais dificuldades encontradas por uma pessoa com deficiência, né? Acho que a acessibilidade é uma das principais, né? A acessibilidade física, quando a gente fala em deficiência, já pensa logo em pessoa com deficiência física. Então, a gente já pensa em rampa. Mas não é só isso, né? Para a cadeira de roda, sim, é rampa, é elevador. Mas pode ser também a questão de um piso, que não pode ser escorregadio, né? Uma barra paralela, que vai ajudar, um corrimão, um piso podotátil para pessoa com deficiência visual. Outras formas de acessibilidade também comunicacionais. Sites acessíveis para pessoas com deficiência visual. Libras, que é a língua brasileira de sinais, nos meios de comunicação. A audiodescrição, que é uma forma de transcrever tudo que está se passando, as imagens de um programa de televisão, por exemplo. Então, são muitos caminhos. E também em relação à deficiência intelectual, que hoje em dia existe, que agora eu não me recordo o nome aqui do método, mas é um método de explicação mais detalhada, assim, e meio que concreta de muitas coisas, uma fala mais que vai dar de encontro... Resumido, assim. Talvez resumido, com a pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down, por exemplo, de forma clara e objetiva. Isso também é outro caminho de acessibilidade. Sim. Você nasceu com uma deficiência grave, né, causada por uma mutação genética que resultou na falta de calcificação dos ossos, né? Mas isso, como você disse, não impediu você de fazer faculdade, né, de competir em natação, né, escolas de samba, participar de desfiles, enfim, ter uma vida social saudável. Eu queria, assim, que a gente conversasse sobre isso. Por que, na sua opinião, assim, algumas pessoas conseguem, outras não? Enfim, quais barreiras precisam ser quebradas pelas pessoas que têm algum tipo de deficiência? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, é a falta de autoestima, mas ela vem junto com a discriminação e o preconceito da parte externa. Porque você imagina, para mim não foi fácil. Sim. Por mais que eu me reconhecesse como um ser humano, com direitos e com vontades como qualquer outro, a própria família, os amigos e a sociedade em geral, a escola, o trabalho, a rua, o centro esportivo, qualquer lugar que eu quisesse ir, me impedia de simplesmente ser, existir, viver com autonomia e independência o máximo possível. Sim. Então, a barreira atitudinal da aceitação da diferença, eu acho que é a principal. Como na sua opinião, assim, como mudar esse pensamento, Leandra? Através da convivência. Então, hoje, por que as pessoas com alguma deficiência precisaram formar movimentos sociais e políticos e pedir que fossem feitas leis, né? E reivindicar os seus direitos, para mostrar que elas existiam, que elas estavam ali, elas precisavam aparecer. Então, a gente vive esse momento ainda. A sociedade está em processo de inclusão. Mas, como eu te falei, espero que isso não seja mais necessário daqui para frente. Porque os padrões, como você fala, não é só em relação às pessoas com deficiência, né? Pessoas obesas. Só o fato, às vezes, de usar óculos, eu vejo muito mesmo na comunicação. São poucos os jornalistas que aparecem de óculos na televisão, né? Então, uma coisa assim, nossa, que padrão é esse da pessoa clara, branca, alta, magra, loira, gênero, né? A questão de gênero, tudo isso. Isso é um padrão que não existe, porque o ser humano é imperfeito, né? A perfeição não existe. Costumo falar nas minhas palestras, no meu trabalho, que já começa por aí. A diversidade humana faz parte da vida e a perfeição não existe. Para mim também foi complicado, porque por mais que eu aceitasse a minha imagem, ainda era muito distorcido. Eu tive muitas dificuldades de autoestima também. Eu lembro de ter conversado com um terapeuta, com psicóloga, e eu falava, puxa, mas será que um dia eu vou encontrar um namorado que goste de mim assim? Né? Porque aí ela falou, não, mas espera aí, realmente, se você olhar e ver a imagem que se passa da beleza, não é a sua, é diferente. Mas quem disse que você não vai ter uma pessoa que vai gostar dessa outra imagem? E eu nunca tinha parado para pensar que não estava em mim, que estava no outro o olhar. Então, eu acho assim, como diz, né? Tem um sapato velho para todo mundo, que se cada um tem seu par, né? De repente, vai ter uma pessoa que vai gostar da diversidade, justamente do diverso. Que é isso que eu acho que é enriquecedor. Já pensou se todo mundo fosse igual? Robô? Né? Eu creio que ia ser bem chato. Então, eu acho que isso é uma questão para a gente refletir como um todo. Eu acho que é a importância de tratar com naturalidade, né? Enxergar que é natural e encarar isso com a naturalidade que se deve, né, Leandra? Eu queria que você falasse um pouquinho dos canais para que o público pudesse manter contato com o seu trabalho, enfim, com
com tudo que você faz. Conta pra gente. Então, hoje eu sou jornalista freelancer e aí eu trabalho fazendo coberturas em eventos e também falando sobre a questão da diversidade. Eu faço palestras, tanto em universidades, escolas, empresas e ONGs ou então institutos dos governos. E tem um projeto de pesquisa sobre sexualidade da pessoa com deficiência, que é bem interessante, que a gente até recebeu um prêmio em Lima, no Peru, por esse trabalho, que são fotografias e depoimentos de pessoas com deficiência de forma sensual, mostrando a sua sensualidade e que esses padrões de beleza precisam ser quebrados. Então, é um trabalho de fotos que nós estamos ainda caminhando. Esperamos ter mais assim oportunidades de continuar com ele e levar para as exposições de arte, porque é um trabalho artístico, em primeiro lugar, assim. E eu tenho blog também. Tenho dois blogs, um blog do trabalho e o meu blog pessoal. Sim. Então, estou aberta. Legal, Leandra, eu quero muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la. Como você disse, eu espero que muito em breve a gente não precise falar eu gostaria de vir aqui para falar de poesia, né? Literatura, que eu amo. E que você está escrevendo Sim, já o seu eu livro, escrevendo né? meu livro, também contando a minha história sobre jornalismo, mas eu também escrevo poesia. Então, é importante, né, de repente, conversar comigo sobre poesia, não sobre a deficiência. Com certeza, mas Vamos chegar lá. Vai ter outras oportunidades, com certeza. Obrigada pela sua presença.